Meus amigos, no meu último vídeo, onde eu tento explicar de que maneira podemos tirar proveito de toda essa situação aí envolvendo os traíras, né? Essas pessoas que supostamente estão indo contra o governo Bolsonaro, eu mencionei algumas das pessoas que eu acho que eram traíras, que eu achava que estavam jogando contra o governo. E eu devo pedir aqui de antemão uma certa desculpa. Eu preciso pedir desculpas, essa é a verdade, porque a palavra traíra, ela é muito forte, ela é reservada para casos assim muito específicos, para casos mais extremos, literalmente para aquelas pessoas que de fato traíram alguém. Então eu mencionei aí o MBL, mencionei a Janaína Pascoal, mencionei o Sandro Rocha. E com relação ao MBL, por exemplo, eu mantenho a minha afirmação. Eu realmente acho que o MBL é um traidor não do governo Bolsonaro, mas do Brasil. Porque vinham com uma pauta, vinham com um discurso que parecia ser alinhado com o da direita, mas na verdade a gente está vendo que não é bem assim. Tanto que o Kim Kataguiri, no seu canal pessoal, ele lançou um vídeo ainda reiterando que não vai participar da manifestação, o que não tem problema nenhum, o problema é o motivo pelo qual ele não vai participar. Ele bateu de novo naquela tecla de que é porque estão espalhando hashtags de que vamos invadir o Congresso, de que queremos fechar o Congresso, de que queremos fechar o STF, tomando medidas antirrepublicanas, como eles mesmos mencionaram. E todo mundo sabe que não é dessa forma que vai acontecer. Todos os influenciadores de direita mais famosos, como Bernardo Kister, Nando Moura, enfim, a maioria deles estão falando que as pautas são o Lava Toga, a MP 870, a reforma da Previdência do Paulo Guedes, e ele continua batendo nesse espantalho que o MBL decidiu criar para dizer que tem razão. É assim que as coisas funcionam. Esse argumento ele é muito usado aqui no Brasil, não só pela esquerda, pela direita também. Mas agora o MBL decidiu usar. Então eu mantenho a minha posição aqui sobre o MBL, sobre eles serem traidores. Mas daí eu mencionei, por exemplo, o Sandro Rocha, mencionei a Janaína Pascoal. E a Janaína Pascoal, se formos ser sinceros, ela lá daquela época onde ela já estava sendo cotada para ser vice-presidente do Bolsonaro, ela já dava um discurso assim mais para o centro-direita. Ela já falava coisas que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não gostavam tanto. Mas a gente decidiu dar um voto de confiança. A Janaína Pascoal é aquela pessoa que inspira confiança para nós. Você ouve ela falando e você pensa, pô, essa mulher está sendo sincera. Então, eu não posso chamar alguém que está sendo sincero nas suas palavras, que está sendo verdadeiro, de traíra ou de canalha. É por isso que eu peço desculpas. A gente está acostumado aqui a discutir e debater com esquerdistas, comunistas, socialistas, progressistas, que a gente sabe que 99% das vezes dessas pessoas que estão em voga aí no esquerdismo, 99% das vezes essas pessoas são canalhas. Mas nem sempre a pessoa que discorda de você, ela está discordando por canalice ou por má fé. Vai ver, ela simplesmente tem uma opinião diferente da sua. Então, eu peço desculpas por isso, eu realmente não acho que a Janaína seja uma traidora, eu acho que ela está completamente equivocada nas suas decisões, eu acho que ela está sendo inocente nas coisas que ela está publicando, mas de forma alguma ela é uma traíra. Então, esse vídeo aqui é uma mensagem direcionada para a Janaína Pascoal, que eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para talvez haja alguma esperança desse vídeo chegar a ela, porque eu gostaria de lançar o seguinte argumento, um contra-argumento pelaquilo que a Janaína está falando. Ela disse lá naquela thread gigantesca dela que o Bolsonaro estava meio que de mimimi, que o Bolsonaro tinha que trabalhar mais, que ele tinha que parar de ouvir teorias conspiracionistas, né? O argumento é o seguinte, doutora Janaína. A gente vive numa democracia que eu considero uma democracia falsa. Por que democracia falsa? A democracia ela é sustentada pelo contraditório, pela oposição. Só o fato de você ter opiniões contrárias, a chance de um debate é que torna aquilo uma democracia. Quais são os fatores que devem ocorrer numa sociedade para que você tenha uma democracia plena e verdadeira, como a que existe nos Estados Unidos, por exemplo? Ou mais perto disso, pelo menos. Você tem que ter os dois lados. Você não pode ter o monopólio da informação. Isso significa que você tem que ter veículos de comunicação que sejam abertamente de direita. Você tem que ter instituições de ensino que sejam a favor da direita. Você tem que ter uma militância organizada de direita. Todas essas opções que eu dei aqui, elas são exclusivas da esquerda. E esse que é o problema. Porque eles sabem que eles possuem um monopólio de todos esses fatores, tanto da mídia quanto das universidades, só que eles ficam pagando de isentões. Se você for perguntar para a maioria deles, vão falar, não, eu não defendo Lula, mas
Se for Lula contra o Bolsonaro, é sempre o Lula. Eles tentam pagar de isentão, mas sempre tomam um lado direto ou indiretamente. O exemplo que eu vou dar agora, por exemplo, é o do programa do Fantástico de ontem, que eu não sei se a senhora viu, onde eles fizeram lá uma chacota com o Bolsonaro e com a Joyce Hasselmann, deturpando completamente as coisas que estavam sendo faladas, dando a entender de que a Joyce Hasselmann falou que fazer manifestação era balbúrdia, era coisa de vagabundo. Quando, na verdade, ela estava criticando a narrativa mentirosa que estava sendo espalhada, que não existe um corte na educação, e sim um contingenciamento. Toda aquela manifestação que dizia lutar contra o corte na educação estava partindo de uma premissa falsa. E eles manipularam todos esses fatores, todas essas histórias, para colocar de que o Jair Bolsonaro e a Joyce Hasselmann são pessoas hipócritas. Isso está vindo de um grande veículo de comunicação que se diz isento. Você concorda com isso, Janine? Você acha que esses são fatores de uma democracia verdadeira? Então, quando a gente fala em teoria conspiracionista, eu acho realmente um insulto. Porque é claro como a água de que todo o mainstream está contra o Bolsonaro. É claro como a água de que o Congresso Nacional está tentando boicotar o governo Bolsonaro. Ah, mas falar é muito fácil, quero ver provar. Apareceu aquele camarada lá do partido do Solidariedade, se eu não me engano, o Paulinho da Força, dizendo que eles queriam aprovar uma reforma da Previdência desidratada para que o Bolsonaro não tivesse recursos suficientes para ele pensar numa reeleição. Esse é o Congresso que nós temos, é esse tipo de gente que nós temos no Congresso. Influencia muita gente, ele estava falando isso dentro de um sindicato, dentro de uma manifestação de um sindicato. Então, doutora Janine, eu peço que você reveja as suas afirmações, você reveja os seus conceitos. Não é possível que você não esteja vendo todos esses fatores contra o Jair Bolsonaro. Não é possível que você esteja achando que todas essas intrigas que aconteceram são culpa do presidente Bolsonaro. O Bebiano foi mostrado claramente de que ele estava agindo contra o governo. Como é que você pode culpar o Carlos Bolsonaro, que eu vi que você estava falando lá que os filhos do Bolsonaro interferiram muito? Como é que você pode culpar o Carlos Bolsonaro por ter salvado o pai dele de um vexame? De aparecer lá na frente o Bebiano mostrando a cara de verdade e o Bolsonaro sendo completamente enganado. Ele boicotando o governo por ali, por aqui, cortando pelos lados. Como você pode culpar o Carlos Bolsonaro por isso? Então, doutora Janina, para finalizar aqui, enquanto nós não tivermos uma democracia verdadeira, onde nós temos o debate de ideias, onde um lado, que se diz o isento, mas a gente sabe muito bem qual é o lado, fica fazendo chacota com qualquer tipo de declaração que o outro lado coloca. A gente chegou ao cúmulo de que há alguns anos atrás você defender privatização é você ser extremista. Você defender a regulamentação das armas, você defender que as pessoas tenham as suas armas dentro das suas casas, de que isso é extremista. Qualquer posição que é tida pela direita é tida como extremista pelo mainstream, pela Folha de São Paulo, por toda a grande mídia. E toda essa grande mídia é contra o governo Bolsonaro e decide, quando não mente, manipular a informação que o cerca. Como você pode achar que tudo isso que está acontecendo é culpa do Bolsonaro que não está articulando direito? Então, doutora Janine, eu peço que você reveja, por favor, os seus conceitos. Eu peço desculpa aqui mais uma vez por ter usado a palavra traíra de uma forma errada. Eu ainda continuo discordando completamente de tudo que você disse, porém eu acho que você foi sincera nas suas palavras. Eu acho que você realmente pensa isso tudo que você disse. Então, tá aqui o debate lançado, eu peço que você reveja esses conceitos e que você fique ao lado do presidente, porque a impressão que está tendo agora é que você está jogando contra o governo, quando você diz que, na verdade, é o próprio governo que está se atrapalhando, agora você também está atrapalhando. Por esse vídeo é isso, meus amigos, não se esqueçam de compartilhar, comentar aqui o que vocês acharam e deixar o like, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.